Bom, pessoal, agora nós já batemos o conceito de indício, de evidência e de prova. Finalmente falaremos sobre o tal dos vestígios. Essa aula basicamente vai trabalhar agora essa classificação. Classificação e bater em classificação de vestígio. A aula é um pouquinho mais massiva, mas faz parte. Até porque, por vestígio ser o objeto de estudo da criminalística, eu recomendo que os senhores entendam de classificação. Vamos lá. Para nós começarmos então, vamos trabalhar o tema de vestígios. Vestígios. Olha só que interessante. Para nós falarmos aqui a respeito de vestígios, doutores, antigamente, a nomenclatura vestígio só era dada, o conceito de vestígio só era trabalhado pela doutrina. Mas atualmente, moçada, o conceito de vestígio foi tipificado pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Doutores, finalmente o pacote anticrime regulamentou o que vem a ser vestígio no Brasil. Vamos trabalhar? Olha só, conceito. Vamos lá. Conceito. O que é vestígio do ponto de vista do CPP? Artigo 158-A, parágrafo 3º. Fala para mim, o que é vestígio? Olha só, para o CPP, vestígio é todo material bruto. Para o CPP, vestígio é todo material bruto que apresente as seguintes características: visível ou latente, vírgula, recolhido ou constatado, e detalhe, vestígio é todo material bruto, visível ou latente, recolhido ou constatado que o quê? Que tenha relação com o crime. Doutores, com a devida vênia aos legisladores que formularam esse conceito, infelizmente esse conceito se mostra imperfeito. Isso quem está falando é quem, Pedro? A doutrina de criminalística criticando o posicionamento do legislador. Quer ver? Todo material bruto, visível ou latente. Visível é aquilo que você consegue ver. Latente é aquilo que você não consegue ver a olho nu, a não ser que você tenha muito detalhe a ser observado. Recolhido é porque ele foi capturado em algum momento por alguém ou ele ficou lá paradinho constatado. Tudo bem? Identificado como? Que tenha relação com o crime. A doutrina, eu tenho que fazer essa colocação aqui, tá? Porque a prova nossa é de criminalística também. A doutrina, ela identifica uma falha nesse conceito dado pelo CPP. Sabe por quê? Porque nós estudaremos hoje ainda os chamados vestígios forjados. E, moçada, o vestígio forjado, ele é um vestígio que foi colocado no local por alguém na expectativa de enganar o juiz ou o perito. Ele é vestígio? Ele é, mas ele é um vestígio forjado. É um vestígio que estava ali, mas que não tem nada a ver com o crime. Percebeu? Se eu analisar todo o material bruto, visível, latente, recolhido ou constatado que tenha relação com o crime, neste caso, eu deixo de lado vestígios forjados. E esse conceito deve ser observado. Por isso que a doutrina, ela vai falar, aqui essa doutrina, doutores, eu posso citar para vocês doutrinadores renomados, tá? Jesus Antônio Velho. Eu posso citar, por exemplo, para os senhores a questão do professor Victor Stanval, não é? Eu tenho Alberi Espíndola. São doutrinadores relevantes na área de criminalística. Então, para eles, você vai afirmar que vestígio forjado não se encaixa nesse conceito. Então, cuidado. Vestígio forjado, que já nós veremos o que na prática significa. Tudo bem? Conceituamos vestígio.
Então, para você entender um pouquinho melhor como que se deve dar a sistemática de vestígios aqui no Brasil, eu quero bater aqui com os senhores o quê? Um exemplo. Vê se faz sentido. Olha só. Um exemplo clássico. Esse exemplo clássico que a gente tem de vestígio vai falar o seguinte, ó, no local de crime, eu tenho tudo isso de objeto. No local do crime, eu tenho todos esses objetos. Imagine, eu tenho a arma do crime, eu tenho sangue, eu tenho tudo isso aqui no local. Só que eu recolho tudo isso aqui, eu recolho tudo isso daqui e detecto que apenas esses aqui são realmente relacionados ao crime, enquanto os outros não. Sabe quem que é esta seta aqui? É o perito. O perito, doutores, o perito, ele tem a função de funcionar como um filtro. Um filtro que pega os vestígios do local, utiliza a metodologia científica e o conhecimento técnico e o transforma em quê? Em prova. Olha que legal. É o perito quem pega o vestígio e, ao apresentá-lo no processo ao juiz, o transforma em prova. Então, prova é a mesma coisa que vestígio? Não. Vestígio é tudo que tem bruto. É aquilo que não se sabe se tem ou não relação com o crime. Diferente do que diz o CPP, hein? Isso tudo é vestígio. A partir do momento que se constata a relação com o crime e que esse vestígio sofre a exposição ao contraditório em ampla defesa diante do juiz, pronto, ele passa a se tornar prova. Legal? Por isso que alguns falam que existe uma frase muito clássica, né? Os vestígios, doutores, os vestígios indicam, enquanto os indícios dão a direção correta, tá? Então existe diferença entre vestígio, entre indício e entre prova. Saiba diferenciar cada um deles. Eu sei que não é muito fácil, mas você tem que treinar essa diferenciação. Pronto. Agora, nós batemos o conceito de vestígio propriamente dito e eu preciso, a partir de agora, meus amigos, inaugurar com os senhores alguns temas. Quais seriam esses temas que eu preciso inaugurar com você? Primeiro, a classificação dos vestígios de acordo com a relação em relação ao crime. Então vamos lá, classificação. No que diz respeito à classificação dos vestígios, eles poderão ser classificados, primeiramente, em relação ao crime, relação com o crime. E nesta classificação com relação ao crime, existem os vestígios verdadeiros, essa é a classificação que mais cai em prova, tá? Vestígio ilusório, existem ainda os vestígios ilusórios e existem os vestígios forjados. Vamos lá. Vestígio verdadeiro. O vestígio verdadeiro é o vestígio que é verdadeiramente o quê? Fruto. É o vestígio que é verdadeiramente fruto do crime. Isso é o vestígio verdadeiro. O problema está aqui na segunda classificação. Vê se lhe é familiar essa nomenclatura. E, moçada, como cai? Como cai esse vestígio que é o vestígio ilusório? Vestígio ilusório é o vestígio que é encontrado no local de crime, mas não possui relação com o crime. Ou seja, ele apareceu lá em caráter acidental. Quer ver? Eu sou chamado, eu perito, eu sou chamado para o local de crime que aconteceu um furto de veículo.
O veículo foi encontrado. Sendo o veículo encontrado, o perito ele naturalmente é acionado para se identificar, por exemplo, para se coletar material biológico, como, por exemplo, moçada, os chamados vestígios de impressão ou DNA de contato. Quando uma pessoa toca o câmbio do carro, quando a pessoa toca o volante, hoje já é possível, meus amigos, extrair DNA do toque, por isso o DNA de contato. A depender, o indivíduo passa a mão na cara, passa a mão na boca, encosta a mão em tudo quanto é lugar que eu não quero saber onde você encosta, por exemplo, tá? Esta mão deixa DNA por onde ela passa. O perito é acionado e dentro desse veículo, por exemplo, ele acaba encontrando uma bituca de cigarro. Só que, moçada, essa bituca de cigarro, sabe-se, depois de investigar, que era de um amigo que o proprietário do veículo levou até determinado lugar. Eu te pergunto, essa bituca de cigarro tem a ver diretamente com crime? Não, foi de um fato que aconteceu anteriormente. Portanto, é um vestígio que é encontrado no local do crime, mas não possui relação direta nem indireta com o crime. Por isso que a gente chama de acidental. Tá ali sem querer. Agora, o vestígio forjado não, hein? O vestígio forjado é o vestígio que a gente chama de vestígio plantado no local. Trata-se do vestígio que é plantado no local do crime com a finalidade, com o dolo específico, com o dolo específico do quê? Com o dolo específico de induzir a erro, com dolo específico de induzir a erro o juiz ou o perito. O juiz ou o perito. Neste caso, caracterizando tipicamente o quê? Crime do artigo 347. Crime do artigo 347 do Código de Processo, perdão, do Código Penal, tá? Crime do artigo 347 do Código Penal. Portanto, você pode falar que se o vestígio ilusório é acidental, o vestígio forjado é o vestígio proposital. Proposital. É aquele que é colocado de propósito no local com a intenção de induzir a erro o juiz ou ainda o perito. Bacana essa classificação que a doutrina aponta. Agora, existe uma segunda classificação quanto à detecção desse vestígio. Vem comigo. Olha só que interessante. A classificação, doutores, que diz respeito à detecção desse vestígio, imagina, tem vestígio que eu consigo detectar com muita tranquilidade, só que tem vestígio que eu não detecto tão fácil assim. Quais seriam eles? Vamos lá. Existe primeiramente os vestígios que a gente chama de perceptíveis e existem os vestígios latentes. Então, classificação B. Quanto à detecção desse vestígio. Existem aqueles vestígios basicamente chamados de perceptíveis, e existem os vestígios latentes. Pedro, o que é tecnicamente um vestígio perceptível? É aquele, doutores, que os seus sentidos permitem identificar. Seja o toque, seja o paladar. Cara, eu lembro até hoje, um vídeo de um policial militar aqui do estado do Paraná, inclusive que virou, acho que deputado estadual, né? Ele estava falando a respeito de uma apreensão de droga, notadamente crack e cocaína, e o repórter perguntou para ele o que era. E ele falou, isso aí é crack e coca. E o repórter falou, mas como o senhor sabe? O senhor fez perícia? Ele pegou o dedo, brother, enfiou no pó branco e passou na boca. Falou, ó, tá tudo dormente, ó. Isso aqui é efeito típico da cocaína. Olha que desgraça. Doutor, perceptível. Vestígio notadamente perceptível. Deu para entender? Acho que vocês sabem, alguns devem até conhecer quem que é esse cidadão muito famoso aqui no estado do Paraná. Tá? Perceptível. E o vestígio latente? Doutores, vocês estão vendo, por exemplo, esse material de apoio? Ó, eu utilizo, por exemplo, aqui nas minhas aulas, às vezes, para relembrar alguns conceitos, o meu tablet. Se eu olhar assim, o tablet não tem nenhuma impressão digital, eu não consigo detectar. Mas se eu apagar a luz e incidir
é basicamente uma luz rasante ou ainda fazer tratamento com pó fluorescente nesse tablet, eu consigo identificar. Impressão digital. Deu para entender? Olha como é que isso é importante. Vestígio latente. É aquele vestígio que precisa do quê? Basicamente é aquele vestígio que demanda uma identificação, que demanda um processamento para que se identifique. Olha só. Processamento para que nós possamos finalmente identificá-lo. Estes são os chamados vestígios latentes. Esta é a segunda classificação que a gente acaba batendo aqui com os senhores. Depois, eu tenho que trabalhar com você classificação quanto à capacidade de maturação no tempo. Letra C. Vestígios quanto à sua estabilidade em relação ao tempo. Estabilidade em relação ao tempo. Nossa, Pedro, como assim estabilidade em relação ao tempo? Vamos lá. Um amassado de carro, se passar 10 anos, aquele amassado de carro vai estar lá. Você concorda comigo que o amassado não vai subir? Você há de concordar comigo. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma gota de sangue no chão, quanto tempo ela vai ficar ali? Isso varia. Então existem os vestígios fugazes, persistentes e os perenes. Vamos lá? Vestígios fugazes. Existem os vestígios persistentes e, por fim, existem os vestígios mais duradouros, digamos assim, que são os perenes. Olha que interessante. Vestígios fugazes são aqueles vestígios, doutores, incapazes de permanecer íntegro por muito tempo. Mancha de sangue, frenagem asfáltica são exemplos clássicos de vestígios fugazes. Eles são vestígios frágeis em se tratando da sua duração. Ainda existem os vestígios persistentes, que eles permanecem, olha que interessante, por um tempo relativamente alto, eles permanecem o quê? Estáveis. Eles duram por algum tempo. E aí varia, né? Duram por algum tempo. O que a doutrina fala é que é considerado um vestígio persistente. Exemplos clássicos que a gente tem. Pelos e fibras. Pedro, pelos e fibras? Exato. Um pelo. Você sabe que um pelo, para se fazer uma análise para extração de DNA e amplificação, lá em PCR, um pelo, para que eu identifique DNA nuclear, eu preciso detectar a base desse pelo. Só que, doutor, se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aquele material que ali está pode ser oxidado, pode sofrer reações químicas de oxidação pelo oxigênio atmosférico e ele pode ser incapaz de gerar uma identificação ali que a gente tem de DNA. Então esse é o vestígio persistente. E o vestígio perene? Doutores, são vestígios que nunca somem. Nunca somem. Como assim? O exemplo que eu te dei é o amassado do carro. Doutor, pode passar 10, 20, 30, 40 anos que esses vestígios nunca sumirão. O carro nunca vai ter a porta voltada a se constituir ali. É impossível, tá? Então esse seria o conceito de vestígio perene, quanto à estabilidade em relação ao tempo. Bacana. Então matamos essas 3 classificações por agora e agora eu vou avançar com você para mais uma classificação em se tratando da doutrina. Essa última classificação, moçada, diz respeito à natureza do vestígio. Olha só. Classificação letra D. E essa, sem dúvida, moçada, é a classificação mais importante dos vestígios e que eu recomendo que você domine para quando se trabalhar o tema de modalidades de perícias, você saiba trazer o assunto à tona. Vamos lá. Então, o que o Jesus Antônio Velho propõe na sua doutrina? Repare, quanto à natureza do vestígio, o vestígio poderá ser
um vestígio imaterial ou ainda poderá ser um vestígio material. Vestígio imaterial e vestígio material. Moçada, entende a doutrina que o vestígio imaterial, olha como é que esse troço é importante. Os vestígios imateriais são aqueles vestígios que não possuem forma física. São vestígios do campo do pensamento. Vou te dar um exemplo. Quer um vestígio imaterial? Tendência cleptomaníaca. Tendência esquizofrênica. Como é que isso gera materialidade? Não dá. Então esse vestígio, ele é chamado de um vestígio imaterial. Sendo esse vestígio normalmente de competência, sabe de quem? Dos psicólogos forenses. Olha que interessante. Dos psicólogos forenses e também da psiquiatria forense. O perito criminal como um todo, ele não atua diretamente em vestígio imaterial como regra. O perito, como regra, atuará nos vestígios materiais. E para a doutrina, os vestígios materiais podem se apresentar de 4 formas. Olha só, vestígios, cuidado agora, hein? Orgânicos, vestígios orgânicos ou biológicos. Existem os vestígios não orgânicos. Existem os vestígios não orgânicos ou não biológicos. Existem os vestígios morfológicos. E existe uma classe específica, moçada, que eles chamam, eu não sei exatamente porquê, mas eles deixam individualizado dessa forma. Os vestígios entomológicos. A doutrina costuma criar um grupo específico para entomologia forense. Vamos lá. Vestígios orgânicos ou biológicos. Moçada, estes vestígios são vestígios provenientes diretamente do corpo humano. Pelo, cabelo, sangue, sêmen, urina, tecido queimado, por exemplo, tudo isso é vestígio biológico. São aqueles vestígios provenientes do corpo humano, tá? Então isso é um vestígio biológico. É um vestígio proveniente do corpo humano. Vou até colocar assim para você. Do corpo humano. Por isso que eles não encaixam entomologia aqui em cima, tá? Não orgânicos ou não biológicos. Moçada, dos vestígios não orgânicos ou não biológicos, existem os vestígios físicos e existem os vestígios o quê? Químicos. Existem os vestígios físicos e os vestígios químicos. Pedro, você pode me dar um exemplo de vestígio físico? Moçada, eletricidade. Você detectar que determinado local está transpassando uma eletricidade, como por exemplo um andaime, onde não deveria se passar eletricidade, você sabe que o andaime normalmente eles são metálicos. Imagina que você encoste aquele andaime num fio desencapado, e já aconteceu, hein? Eu já analisei perícia dessa forma. Quando a pessoa toca aquele andaime, o que acontece? Toma um choque. Pronto. Nesse caso, quando você coloca um medidor de corrente ali, você vai detectar um vestígio que tem origem física. Só que existem também vestígios químicos. São vestígios não orgânicos e não físicos. Exemplo, pó de droga. Para você identificar o que é aquele composto químico, você precisa fazer alguns testes. Fácil, né? Então, os vestígios químicos você tem que tomar cuidado. Vestígios morfológicos. Doutores, são vestígios que dizem respeito à forma. O que a doutrina costuma chamar de vestígio de impressão. O que vem a ser o vestígio morfológico ou vestígio de impressão? Vamos lá. Imagine que em determinada situação existe um atropelamento. Doutores, havendo um atropelamento, a marca do pneu fica na pessoa.
Olha só, esse vestígio, ele indica a forma do instrumento que o causou. Quer um segundo exemplo? Cacetete. Quando você bate nas costas de alguém, por exemplo, com um cacetete, você normalmente apresenta aquilo que a gente chama de lesões in víbices, não é? Linhas quase que paralelas que indicam, por exemplo, a pancada sendo dada na região das costas, por exemplo. É um vestígio morfológico. E, por fim, os vestígios entomológicos são vestígios provenientes de quem? De insetos. A entomologia estuda uma classe específica de animais do tipo artrópodos, chamados de insetos. E na entomologia, o que se estuda é o desenvolvimento deste inseto em componentes humanos, como, por exemplo, em um corpo putrefeito, como que se dá a evolução das larvas nesse corpo. Deu para entender? Bem simples, né? Quando a gente pega, basicamente, esse conceito de vestígio entomológico propriamente dito. Doutores, estas são as principais classificações que eu gostaria de levar para os senhores no que diz respeito aos vestígios, e assim, finalmente, eu encerro com você por aqui essa parte voltada a provas, indícios e também o tema de vestígios.